Também gosto muito de basquetebol que se desenrola indoor. Então, existem diferenças? Sim, certo, existem diferenças. Até agora falamos de desportos que se desenvolvem ao ar livre e, sobretudo, em espaços muito amplos. Podemos dizer que em interiores existe a dificuldade da iluminação, que é mais escassa em relação à do exterior, mas não é necessariamente assim. À noite, talvez a iluminação que encontras dentro de um pavilhão de desportos ou no ginásio possa ser superior. Mas aqui estamos em vantagem pelo facto de que normalmente estamos mais próximos da Sim, sim. ação. Os espaços são reduzidos e depois aí geralmente ocorrem desportos de equipa em que se podem fazer enquadramentos mais amplos e por isso não temos de utilizar teleobjetivas. Podem usar-se focais curtas que permitam captar um ângulo do campo mais amplo. No basquete, por exemplo, pode captar-se, além do atleta que vai ao cesto, também o próprio cesto. Assim, podem fazer-se com óticas de focal mais curtas, também disparos utilizando tempos limite muito mais longos que permitem, desta forma, evitar movimento e captar ao mesmo tempo toda a ação. O mesmo pode acontecer no voleibol, quando queres captar uma equipa que vai defender a rede. Então, escolhe-se utilizar focais mais curtas que permitam captar um ângulo de campo mais amplo e que, acompanhadas pelo facto de estar mais próximo da ação, ajudam muito. No entanto, aí é indispensável utilizar valores de sensibilidade de ISO muito elevados, visto que a luz é escassa. Outra coisa importante é avaliar o equilíbrio do branco quando nos encontramos em interiores, uma vez que estamos diante de luzes artificiais e, por vezes, de natureza mista. Assim, torna-se importante avaliar a priori o equilíbrio correto para evitar depois variações cromáticas devidas à presença ou não de atletas no interior do teu enquadramento e assim definir o valor do equilíbrio do branco e utilizá-lo para todos os disparos da sessão. Hum. No entanto, Anthony, agora que estás no início, como te dizia, aconselho-te a concentrar-te em desportos que ocorram em âmbitos mais restritos, onde assim estarás mais perto da ação dos atletas e, sobretudo, desportos onde se repetem frequentemente as mesmas ações. E assim podes prever em que partes do campo se encontrarão os atletas e quais os momentos decisivos. Um exemplo é o ténis, onde sabes em que parte do campo irá posicionar-se e mais ou menos quanta parte do teu enquadramento irá ocupar um atleta que vai bater. Assim podes prever também o tipo de focal a utilizar para captar a imagem correta. Sim, mas o ténis não é sinceramente o que gosto mais. Agradam-me outros desportos, tipo o atletismo, sabes? A velocidade, a meta. Depois o lançamento. Em seguida as emoções. Sim, na verdade no atletismo ligeiro existe Anthony. Sim, existe. Não, no entanto, no atletismo ligeiro certamente existem muitas modalidades diferentes entre si e com características específicas, mas considera que além dos momentos da competição também é importante procurar captar os momentos antes e também depois da competição e assim captar os detalhes. Sim, perfeito. Também os momentos de concentração dos atletas, os blocos de partida. Sim, Anthony, mas não é necessário imitar tudo. No entanto, bem, procura captar também as expressões de desilusão no rosto dos perdedores ou as expressões de júbilo nos instantes da entrega dos prémios, bem como o público captar as expressões de espanto e de admiração. Em suma, existem também muitos outros aspectos possíveis de captar com o olhar atento. Tens razão. No entanto, está atento, porque qualquer que seja o desporto que estás a fotografar, deves escolher bem o ponto onde te vais colocar e também tem cuidado para não perturbar a ação dos atletas. Portanto, não te coloques em pontos em que fiques farto das mesmas ações, mas fica também atento à tua segurança antes de tudo e à proteção do teu equipamento. Por exemplo, numa competição de rally não deves posicionar-te na parte de fora de não uma parece curva. uma boa ideia. Talvez pudesses tirar boas fotos, no entanto, é um dos pontos mais arriscados. Numa competição de ciclismo existem imensos momentos interessantes a captar, uma passagem de um grande prémio na montanha, a meta, um momento de esforço máximo dos atletas. No entanto, tem sempre atenção para não perturbar a ação dos atletas e está atento ao que te acontece ao redor, porque muitas vezes estamos tão concentrados naquilo que se vê no interior do visor que não nos damos conta de movimentos à nossa volta que nos podem colocar, a nós e ao nosso equipamento, em risco. Uma curiosidade, vi fotos de desportos radicais e estas fotos pareciam ter sido feitas em visão subjetiva. Como se faz? No caso de desportos radicais desse tipo, o próprio fotógrafo deve ser capaz de praticar aquele desporto, ou então ser um aficionado. Repara, se vais fotografar um alpinista numa parede rochosa, deverás também encontrar-te naquela parede no momento decisivo. Ou pensa nas fotos dos paraquedistas que são fotografados suspensos em voo. Nesse caso, o fotógrafo também deve ser um paraquedista. Então, também no meu caso, a mesma coisa. Sim, enfim, o curling não é um desporto extremo, Anthony. Que disseste? Bem, não é extremo, não é radical. Sim, tens razão, mas apenas para dar uma ideia.
Portanto, nesta lição aprofundamos alguns aspectos da fotografia desportiva, esclarecendo algumas dúvidas que ainda tinhas. Falámos de como é importante usar o modo de exposição semiautomático, a prioridade à abertura para congelar a ação e o movimento dos nossos alvos, como utilizar a técnica do panning, ao contrário, para sugerir a ideia de dinamismo, de movimento nas nossas imagens, e depois também como procurar focar as nossas imagens de forma ideal, quer no modo de foco automático, em perseguição ou retenção, quer utilizar o manual procurando prever o ponto onde se encontrará o alvo. Depois falámos sobre como é importante usar a rajada e, em seguida, a memória do buffer para memorizar as nossas imagens. Finalmente, a abordagem que devemos ter nas várias disciplinas desportivas e o quão importante é conhecer o desporto que se vai fotografar, as regras e, especialmente, estarmos atentos quando se fotografa para não perturbar o público e os atletas, mantendo-nos e o nosso equipamento em segurança. Como sempre, foste fantástico. Mas diz-me uma coisa. Diz a verdade, hein? Vais fazê-lo verdadeiramente, não vais? O que foi, Anthony? Então, vá lá, Anthony. Vai lá, diz-me a verdade. Então, se vens comigo no domingo, eu lanço e tu... Deixa-te disso, Anthony. Vamos. Tu lanças e eu... Sim, fazemos assim. Tens o físico perfeito. Nasceste para isto. Confia em mim. Mas não dizemos a ninguém. Claro. Então, mas tu lanças e eu... Sim, vamos lá. Ok.